Fala pessoal, eu sou o Thiago e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso treinamento de impressão 3D mais eletrônica. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre as fitas neon e ver uma instalação e aplicação para essas fitas. Bora para a bancada que eu vou mostrar para vocês como trabalhar com essas fitas. Tá aqui pessoal, novamente, essa é a nossa bancada de trabalho. Hoje nós iremos trabalhar com esse tipo de fita aqui, ó, que são as fitas neon, tá? As fitas neon, como essa aqui amarela, que ainda está com o conector 12 volts dela, e ela dá esse efeito aqui, ó. Olha para vocês verem que efeito bacana essa fita neon. Na aula de hoje, a gente vai aprender a trabalhar com essa fita, fazendo a instalação e a montagem de uma árvore de Natal, tá? Eu tenho aqui uma outra peça, um coração, que já foi feita a instalação com essas fitas. Olha lá, olha o resultado, que legal. Bom, vamos ver como que a gente liga essa fita na fonte de 12 volts, o conector da fonte de 12 volts para ligar essa fita, tá? Então, bora começar aqui os trabalhos. Vocês vão precisar de uma fita LED 12 volts, de ter impresso o STL que eu enviei para vocês, tá? Esse STL eu também disponibilizei para vocês. Aqui tem a árvore de Natal e a caixinha da árvore de Natal. Vocês vão precisar ainda de um conector P4 para a fonte 12 volts, de um alicate, de um ferro de solda, e o ferro de solda eu já vou ligar ele aqui, porque ele precisa ir aquecendo, um ferro de solda. Bom, pessoal, como que funciona o trabalho então com essa fita? Primeira coisa que vocês vão fazer, e não pode esquecer, eu esqueci e deu um trabalhão, tive que refazer, e não foi uma vez só, que eu fiz várias dessas luminárias. Eu já esqueci umas 2 ou 3 vezes de passar primeiro o cabeamento. Você precisa passar o cabo e fazer o encaixe dele aqui, ó, para depois fazer as soldas. Senão depois não tem como soldar a fita neon nela não, tá? Então você passa ela aqui e depois que você passar ela aqui, você vai soldar ela passando ela por aqui também, tá? Então você vai passar ela pelos dois sistemas e aí você vai fazer a solda. Bom, a primeira coisa que eu faço é medir a quantidade de fita que eu vou gastar para fazer essa peça. Então essa peça aqui, ó, eu vou vir aqui, vou cortar a minha fita. Tem um risco preto aqui, ó, vocês podem olhar, ó, tem uns risquinhos pretos aqui. Você precisa cortar em cima dele. Esse risco, ele marca a posição do cobre, da onde que você vai fazer a solda dessa fita, tá? Então aqui eu fiz a marcação, cortei ele, tá? Cortei ele, venho aqui e vou ver quanto de fita eu vou gastar, tá? Então venho aqui, vou desenhando a minha árvore. Não vou colocar ela agora não, porque vai dar um trabalho à toa. Eu só vou vir aqui, ó, medindo a quantidade de fita que eu vou gastar. Eu corto ela um pouquinho para mais aqui, ó. Já sei que eu vou gastar mais ou menos isso daqui de fita. Venho aqui e corto ela. Porque fica mais difícil de trabalhar com a fita por inteiro. Outra coisa legal é que uma fita dessa daqui, ó, dá para fazer várias e várias peças, né? Você vai cortando ela e vai montando. Depois de ter feito esse corte, você vai ter que vir aqui e descascar um pedaço dessa fita, para que apareça o cobre onde você vai soldar a parte do conector P4. Então eu venho aqui, ó, e corto um pedaço dessa fita, ó. Esse pedaço ele vai ficar escondido. Dá um acabamento melhor aqui nesse corte. Corta aqui. Vou cortar mais um pedacinho aqui. E vou cortar retinho aqui. Prontinho. Então, ó, você deixou a amostra aqui, o cobre dessa fita. Esse cobre é importante você ver que tem um sinalzinho de positivo e um sinal de negativo.
Sim, essa fita tem polaridade positiva e negativa. Então você vai ter que tomar cuidado com isso sim, tá? Então eu vou pegar aqui o meu conector, vou passar ele por dentro aqui, tá? Porque depois eu vou puxar ele com essa fita e vou posicionar a parte positiva e a parte negativa aqui, ó. Vou até girando ele aqui para ficar mais fácil. Aqui é o positivo e aqui é o negativo, tá? O que mais dá trabalho aqui é fazer essa solda nas posições corretas, porque ela tem que ficar aqui certinha e você tem que soldar ela com ela já encaixada. Vou organizar aqui, ó. Então, o positivo é aqui e o negativo ali. Vou pegar um pouquinho de estanho, colocar um pouquinho de estanho na ponta do meu ferro de solda e vou efetuar a solda. Essa solda aqui, ela é mais chatinha. Você não pode deixar passar estanho fechando curto e seu espaço é pequeno. Soldar um pouquinho, vou colocar aqui, ó, um pouquinho de estanho já na fita para facilitar. Dos dois lados, no polo negativo e no polo positivo. Vou limpar a ponta do lobo. Coloco um pouquinho de estanho na ponta dele e vou soldar novamente. Como tem um pouco de estanho na ponta do polo, quando eu aquecer ele, ele vai juntar e vai soldar o fio positivo. Já deu certo. Agora, eu vou posicionar o fio negativo, vou fazer a mesma coisa. Como tem um pouco de estanho já lá na fita, fica mais fácil. É só aquecer ele e posicionar os fios corretamente. Foi. Pronto. A solda aqui já foi feita. Olha. Então, conselho que eu dou para vocês. Limpem bem a ponta do seu ferro de solda. Após limpar bem a ponta do ferro de solda, coloque um pouco de estanho na fita e um pouco no cobre do fio. Depois que você fizer isso, você já pega e já... Depois que você fizer isso, você aquece e só encosta que ele vai juntar os dois, tá? Bom, pessoal, agora eu preciso testar para verificar se não fechou curto, né? Então eu vou pegar aqui minha fonte e vou ligar. Funcionou. Liguei ela. Eu vou vir agora com todo cuidado, porque eu tenho que tomar cuidado para não queimar esses caras. Se eu fechar o curto do positivo com negativo, eu queimo, eu vou ter problema com a minha fita. Então vou girar aqui, ó, até que caia na posição certa. E aí eu vou puxar ele para trás. Vou vir puxando. Puxei até ele encaixar. Encaixou, agora eu vou vir fazendo a montagem. E a montagem, ela vai agora da parte soldada para a outra parte. Não tem como fazer ela da ponta de cá para lá, não. Tem que ser daqui, do final da parte soldada até o início dela, tá? Então, olha só. Vou encaixando
toda a fita neon dentro do espaço projetado da canaleta dela aqui. E aí é encaixar, pessoal. Lembra que eu deixei ela um pouquinho maior? Deixei ela um pouco maior para não correr risco, né? De chegar aqui e ela não ir até o final. Então, olha só. Deixei ela um pouco maior. Vou vir aqui no final dela aqui, ó, e vou cortar ela. Vou encaixar o finalzinho dela aqui. Perfeito encaixe. Bem simples, né, pessoal? Fez a solda correta do conector. Lembrou de passar ele aqui. Agora, vou pegar um pouquinho de cola. E vou fechar a minha caixinha. Essa caixinha podia ser projetada com parafuso para não precisar fechar ela com cola. Podia, tá? Mas aí fica a critério de cada um. Vou usar a cola aqui e vou fechar ela. Segurar um pouquinho aqui. E vou fechar também. Aqui eu vou deixar assim, não vou colar ela aqui não. Vou deixar ela assim. Olha o resultado. Tá aí a minha lumináriazinha com neon perfeita. Então, pessoal, lembrem-se de passou os cabos corretamente, cortou no fio preto, fez a solda. Para a solda ficar um pouco mais fácil de ser realizada, coloque um pouco de estanho na fita e depois você coloca o estanho no fio. E faz a solda tomando cuidado para não fechar curto entre os dois polos, negativo e positivo, tá? E aí o resultado que a gente tem são peças como essas aqui. Beleza? Bom, pronto, pessoal. Muito simples. Eu já criei até bastante conteúdo no Insta referente a essas luminárias. São luminárias que dá para fazer uma grana legal com ela, com a venda dessas luminárias aqui. Então, peguem essa técnica, repliquem e façam a geometria que vocês quiserem fazer, tá? Dá para fazer, por exemplo, aqui, ó, como lâmpada para parede, tá? Essa aqui é uma lâmpadazinha para parede, dá para fazer a geometria que vocês quiserem. E o resultado é esse aqui. Tá aí uma linda lumináriazinha de Natal, tá? E um coração também, poderia ser para o Dia dos Namorados, poderia vender em datas comemorativas. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de fita neon com fonte 12 volts. Muito obrigado e até a próxima aula.